Na verdade, a rosácea em si, que bom, é uma condição epidérmica de caráter inflamatório, né? Essa característica de inflamação que acomete aí os pacientes com rosácea, ela vem se destacando cada dia mais. Falei, Gina, melhorou, né? Então, cada dia mais. Hoje a gente tem um exemplo muito conhecido, que é o nosso goleiro da seleção brasileira, né? O super goleiro Alisson Becker, que mostrou que homem também tem rosácea, né? E aí muitas pessoas tiveram mais curiosidade para conhecer essa fisiopatologia da rosácea. Claro, de modo geral, essa rosácea ela tem uma prevalência aí, alguns estudos mostram entre 3, chegando até 10% da população, e com uma prevalência realmente muito aumentada em mulheres, né? E o perfil desses pacientes, desses clientes que apresentam o quadro de rosácea, seria em torno de 30 até 50 anos, tá? E hoje a gente sabe, como eu falei, que não só são mulheres que apresentam o quadro da rosácea, os homens também hoje apresentam rosácea, essa pele mais sensível, né? E vários fatores causam isso. Então essa sensação de calor é uma característica muito comum na rosácea, é algo extremamente comum entre os pacientes, né? Essa sensação de calor. Através também, outra característica também é a vermelhidão, esse aspecto avermelhado na região das bochechas, que eu vou mostrar para vocês que não existe só um tipo específico de rosácea. Na verdade, temos 4 tipos específicos de rosácea, certo? Outra característica, esses vasinhos mais aparentes, também é característica do quadro clínico da rosácea, tá? Né? E tudo isso leva a um desconforto do nosso paciente, né? Muitas vezes ele fica envergonhado, ela tenta mascarar com maquiagens, muitas vezes usam bases, né? Com muitas substâncias químicas, muitas vezes com silicone, e no lugar de melhorar acaba piorando ainda mais o quadro clínico dessa disfunção, né? Dessa condição. E realmente a ideia é hidratação e trabalhar também com ativos anti-irritantes. Eu já falei em outras, Jéssica Santos, muito obrigado. E eu já falei em outros momentos que eu não gosto muito desse termo anti-inflamatório para cosmético cosmecêutico, né? Eu acredito que o termo que caberia mais seria anti-irritantes. Acho que seria o ideal, a nomenclatura mais coerente. Bom, entre esses fatores, né, que predispõem a rosácea, existem alguns que são citados hoje na literatura. Muitos artigos. Anuska, estou com o caso de um adolescente de 17 anos com rosácea com pústula, sexo masculino. Beleza, Anuska, guarda essa pergunta no final, nos 20 minutos finais a gente vai discutir possíveis tratamentos, tá bom? Então, essas teorias hoje estão bem fundamentadas, né? Uma das teorias seria a presença de um tipo de ácaro chamado Dermodex folliculorum. Esse ácaro específico, ele vive normalmente na nossa pele, ele é da nossa flora, tá? Agora, o que é que ficou bem claro nos estudos? Que pessoas que apresentam esse quadro de rosácea, elas apresentam níveis mais aumentados desse ácaro, pessoal. Então, está intimamente relacionada ao aumento dessa produção desse tipo de ácaro específico que realmente algumas pessoas apresentam níveis mais elevados na pele que outras, né? Que é o Dermodex folliculorum. Isso é bem característico, os artigos mostram isso. Uma outra teoria é sobre a famosa bactéria H. pylori, né? H. pylori, muito conhecida, inclusive causa úlceras gástricas. Mas o que é que tem a ver H. pylori com a rosácea, pessoal? Uma coisa super interessante. A H. pylori, ela vai estimular a produção de bradicinina, que aumenta a dilatação dos vasos sanguíneos. E como consequência disso, acaba piorando o quadro da rosácea. Então, outra característica bem específica e super interessante para a gente ter o entendimento, que o H. pylori, né, ao estimular a produção de bradicinina, promove vasodilatação, resultando na piora do quadro da rosácea.
Não sei se vocês sabiam sobre isso, mas é extremamente relevante. E aí eu, para preparar essa live para vocês, fiz uma pesquisa bem detalhada. Então, segundo o Fuente, em 2014, ele traz no seu artigo o seguinte, que existem algumas substâncias, como por exemplo o LL37, que seria um peptídeo pró-inflamatório, que apresenta níveis elevadíssimos aí no quadro da rosácea. Além disso, existe uma outra substância, uma proteína transmembrana, chamada de TLR2, que está presente nos quadros específicos de rosácea. Então, com a presença do quadro da rosácea, a gente tem esse aumento dos níveis dessa proteína TLR2, sendo mais uma teoria para as causas fisiopatológicas aí da rosácea. Ou seja, realmente o tratamento não é tão simples assim. Tá certo? Não é tão simples assim e devemos avaliar. Existem alguns tipos de rosácea que eu vou falar mais na frente que possuem tratamentos cosméticos, cosmetológicos, mas realmente existem graus que são de caráter médico e precisa ser acompanhado aí pelo dermatologista, tá certo? Então essa vermelhidão, essa sensação de calor, ela vai piorar com alguns fatores específicos. Então, bebidas alcoólicas está totalmente contraindicado. Vocês devem orientar o paciente de vocês que a ingesta de álcool, ele potencializa o agravamento da rosácea. Além disso, uma outra característica, bebidas quentes, então ele não deve estar tomando café, chocolate quente, isso também deve ser totalmente contraindicado. Pimenta, a própria cafeína não deve ser utilizada nem de forma oral, muito menos de forma tópica. A questão do queijo também, que hoje sabe que tem um caráter muito inflamatório, tá bom? Então tudo isso deve ser evitado. Claro, a exposição solar, né? Esse paciente, a ideia é que ele evite a exposição à radiação solar, né? Evitando tanto a luz azul, UVA, UVB, né? Como a gente sempre fala. Vento, a questão do estresse conta muito, né? Você observa que durante o estresse, as pessoas, quadro de estresse mais intenso, pessoal, as pessoas, elas acabam sendo mais acometidas por essa disfunção, né? A rosácea. E aí, muitas vezes, com aquele caráter muito inflamado e muito avermelhado, tá? E causa desconforto. Tem o rosácea, quando ela ataca, surgem pústulas, mas também a pele é oleosa como acne. Vamos falar um pouquinho já sobre isso, tá certo? Que é justamente a classificação. Essa classificação ela deve ser bem considerada. Na verdade, existem classificações específicas em 4 grupos específicos de classificação, tá? E o paciente ele deve ser bem orientado. Claro, o tipo 1 tradicional, eritemato telangiectásica, que é aquela tradicional com inflamação nas bochechas, na região do nariz, né, que nós conhecemos, e ela apresenta um bom tratamento para agentes cosméticos. Tem a tipo 2, que muitas vezes, né, o subtipo 2, ela tem um tratamento que não se torna tão efetivo, né, que apresenta de pápulas, né, ela apresenta pápulas e pústulas, e aí muitas vezes é confundido com esse caráter mais acneico, tá? E ela muitas vezes, os profissionais costumam utilizar substâncias para o tratamento da acne. E aí, ao utilizar essas substâncias de tratamento para acne, muitas vezes esfoliantes mais agressivos, o estresse realmente ele acomete e intensifica a rosácea, né? Então, realmente, ao tratar com agentes antiacneicos, acaba piorando o quadro da rosácea, ainda prejudicando muito mais esse nosso paciente. Ainda tem a fimatosa, que aí tem esse caráter bem oleoso, né? Um aspecto que não é interessante esteticamente, e temos também a ocular, que aí esse tipo 3, subtipo 3 e subtipo 4 tem uma tendência mais aí para tratamentos medicamentosos, tratamentos aí com dermatologia. Essa de caráter ocular, eu tenho inflamação na região da área dos olhos e logicamente cabe ao profissional médico realizar esse tratamento mais específico, certo? Mas no subtipo 1 e no subtipo 2, nós temos realmente resultados bem satisfatórios com a utilização de cosméticos ou cosmecêuticos, como você queira
denominar esses agentes hoje tão efetivos, né? E isso tem que ser considerado. Hoje os cosméticos evoluíram bastante, consequentemente hoje nós temos resultados muito satisfatórios. Ok, pessoal? Então, é totalmente recomendado a gente indicar para o nosso paciente cosméticos adstringentes, e aí nosso velho amigo Amamelis, ele deve ser totalmente contraindicado aí para os nossos clientes. Produtos, né, loções tônicas contendo álcool também, scrubs, esferas, polietileno, semente de apricot, esfera de bambu, tudo que possa agredir essa pele, que possa desencadear um processo mais inflamatório, também deve ser contraindicado, certo? Então, álcool, mentol, cânfora, tudo isso a gente deve orientar para que ele não utilize. A questão dos filtros com tendência mais química também devem ser utilizadas. A orientação é que nosso paciente utilize filtros com caráter mais inorgânico, mais físico, aí contendo em sua composição óxido de zinco e dióxido de titânio, tá certo? A questão da maquiagem também é uma pergunta, né? Para muitas pacientes, elas sempre perguntam, mas eu posso utilizar certos tipos de maquiagem específica? A ideia é tentar utilizar maquiagens muito leves, pessoal. Um caráter assim, menos agressivo, como eu falei, evitar silicones, nessas bases muito concentradas, essas bases muitas vezes cheias de conservantes e antioxidantes que podem trazer danos aí à pele da sua paciente, tá certo? Ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa fisiopatologia da rosácea, certo? Eu sei que o tempo realmente é curto, já estamos aí com 15 minutos de live. Deixa a live gravada, por favor, vamos tentar deixar gravada. Bom, mas em termos de tratamento, hoje a nível cabine, a ideia, né, acho que muitos já sabem, é a utilização de agentes como os polihidroxiácidos, né? Os polihidroxiácidos que tem o representante aí mais famoso, a gluconolactona, né? A característica da gluco é justamente ter esse caráter menos irritante, isso em comparação aos alfa-hidroxiácidos, como o glicólico, por exemplo, e também um caráter menos irritante do que os beta-hidroxiácidos. Aí o representante mais conhecido é o ácido salicílico, certo? Ele tem um caráter natural, tá? Com peso molecular extremamente aumentado em comparação aos outros agentes esfoliantes mais conhecidos. E isso traz uma vantagem, né? Na molécula da gluco, ela possui grupos hidroxilas, que faz com que ela, na verdade, tem um grupo carboxila, que dá o aspecto ácido a ela, mas ela também tem moléculas, algo em espanhol, por favor. A gluco também, ela tem um caráter ácido pelo grupo carboxila, mas ela tem as hidroxilas, que não apresentam caráter ácido. Então, esse peso molecular maior faz com que ocorra uma permeação mais gradativa. E aí, ao ter essa permeação mais gradativa, o que é que acontece, pessoal? Eu não tenho a ardência, formigamento, aquele incômodo, por exemplo, que é comum no ácido glicólico e menos comum no mandélico. Então, é ideal a utilização da gluconolactona para cabine aí, em pacientes com quadro de rosácea subtipo 1 e subtipo 2, nós temos um resultado também, niacinamida. Temos um resultado extremamente efetivo, tá certo? Então, essa gluconolactona, ela também vai ajudar na questão da hidratação. Uma das características mais interessantes para a gluco na utilização da rosácea é porque ela promove uma hidratação intensa. E ao realizar essa hidratação intensa, melhora muito esse aspecto inflamado da pele do nosso paciente, do nosso cliente. E como consequência disso, eu tenho uma revitalização assim imensa, inclusive na primeira sessão. 2-3 dias depois, esse paciente realmente ele tem um aspecto muito mais melhorado. Os veículos ideais para que possamos trabalhar aí com a gluconolactona, que também apresenta ação antioxidante, seriam veículos mais aquosos. Aí o gel, ela é muito utilizada na forma de gel. E uma característica também importante é que tanto a concentração ela é diferenciada de produtos home care, como também o tempo de aplicação.
Em média, esse peeling, ele fica em contato com a pele aí em torno de 20 minutos, certo? 20 minutos em contato com a pele e uma concentração média em torno de 20%. Então, vai promover uma hidratação extremamente efetiva e super interessante aí para reduzir esse quadro inflamatório, né? Reduzir essa vermelhidão e esse rubor do nosso paciente que tanto o incomoda. Certo, pessoal? Então, a sugestão, a utilização dela, claro, para produtos de home care, pode ser utilizado. Mas ter cuidado, porque é um agente esfoliante também. Ok? Um outro representante muito conhecido e muito famoso são os biônicos, né? É um grupo também de agentes esfoliantes. Tá? Em home care, o sabonete de ácido glicólico a 10 ou 0. Na verdade, para home care, eu não usaria ácido glicólico. Tá bom? Não usaria ácido glicólico, você pode usar até a gluconolactona, ou o que eu vou falar agora, que é o ácido lactobiônico. O ácido lactobiônico é um representante aí da família dos biônicos, né? Ele é obtido por oxidação química ou microbiológica aí da lactose, né? Os biônicos têm essa característica assim como a gluconolactona. E aí ele apresenta esse caráter também de molécula grande, molécula que permeia mais lentamente, que tem uma menor probabilidade de agredir a pele do meu paciente. E eu vejo ele muito efetivo em produtos home care, aí em concentrações mais baixas, tá bom? O ácido lactobiônico ele vem aí com essa característica super interessante, tá bom? Inclusive até como anti-idade ele serve, vai melhorar o aspecto cutâneo dessa minha paciente, melhorando essa irritabilidade aí da característica da rosácea, tá certo? Em termos de concentração, a média aí de 2, ele pode chegar até 10%, tá? Mas uma média aí de 2 a 3 eu já teria um resultado extremamente satisfatório na utilização de home care de ácido lactobiônico. Lembrar que não só existe o lactobiônico como representante dos biônicos, tem o celobiônico, o maltobiônico, mas realmente a indústria absorveu. Sempre os alunos perguntam, Carlos, e peelings contendo ácido lactobiônico? Eu realmente não trabalho na forma de peeling, né? O peeling seria o da gluconolactona, mas podemos desenvolver formulações home care, né? Para potencializar o nosso tratamento. Ok, pessoal? Então, uma coisa super interessante é que esse é um dos temas aí do meu curso, né, online da Cosmetologia 360, já que é um segmento hoje muito importante, como eu venho falando aí para vocês, tá certo? Os cosméticos para o tratamento da rosácea. Bom, e a gente sabe que muitas vezes o paciente ele apresenta um quadro de rosácea, mas também ele é acometido de melasma e desordens pigmentares. E aí, qual tipo de agente despigmentante eu posso, por exemplo, associar à própria gluconolactona, né? Eu destaquei 2 aqui para vocês, super interessantes, com a efetividade clínica muito boa e que não são fotossensibilizantes. Um deles é o Alga White, né? É um produto de origem natural, obtido de uma alga marrom, que apresenta um caráter super suave, inclusive ele tem um mecanismo de ação bem interessante. Ele tanto é inibidor da enzima tirosinase, como também ele inibe a endotelina. A endotelina, ao se ligar ao seu receptor específico, ela é um gatilho para a estimulação da melanogênese. Então, ao inibir a endotelina, ele inibe os gatilhos, né, estimulantes da melanogênese. Ele atua também, o Alga White, como antioxidante. A gente sabe que a presença dos radicais livres acaba piorando, porque gera um quadro inflamatório, né? Os radicais livres, eu já falei aqui várias vezes, que provocam um aumento do quadro inflamatório, ok? E muitas vezes ele atua até como um peeling enzimático suave. A concentração aí do Alga White, para quem não conhece, gira entre 2,5% até uma média aí de 5% para o nosso paciente. E ele pode ser associado sim à gluconolactona, porque muitas vezes nosso paciente ele tem rosácea e também tem melasma ao mesmo tempo, né? E aí busca o tratamento para as duas funções. Então a ideia é utilizar aí 2 substâncias ou 3, né? Para potencializar tanto o tratamento da rosácea como o tratamento do melasma, que também incomoda o dia a dia aí do nosso paciente. Uma outra substância também extremamente inovadora
é o EPS White, também um outro ativo com mecanismo de ação muito interessante, porque ele assim, é muito específico no quadro da rosácea, porque ele inibe a enzima COX-2, a ciclooxigenase 2, ok? Lembram lá, pessoal, da ciclooxigenase 2, que vai estimular a produção de prostaglandinas, certo? E aí, no momento que eu tenho estímulo da produção de mediadores inflamatórios como a prostaglandina, eu vou ativar a enzima tirosinase, estimulando a pigmentação. Então, o EPS White, ele vai fazer o quê? Inibir a ciclooxigenase 2, e aí, no momento que ele inibe, ele reduz a ativação da enzima tirosinase. E aí, ao reduzir a ativação, promove o clareamento. É um ativo extremamente interessante para os pacientes que são acometidos aí da rosácea, tá bom? Não se esquece aí de clicar aí para o pessoal curtir e também ter maior visibilidade da nossa live, tá? Um assunto super interessante que realmente quem fica atento, vai anotando as observações, vai desenvolvendo seus tratamentos, tá bom? Então, não esqueça aí. Obrigado aí, pessoal que está curtindo aí a minha live, tá bom? Então, o EPS White é uma orientação muito interessante para o paciente com rosácea, e um outro mecanismo de ação também super interessante e que é diferenciado para ele é que ele interfere na fagocitose do melanossoma. Então, o queratinócito ele não consegue fagocitar o melanossoma, então não pigmenta lá na camada córnea. Então, isso aí é super interessante também para o EPS White, e estudos científicos comprovam sua efetividade clínica, né? Então, lembrar que ele pode estar associado a, por exemplo, o esfoliante, e pode também ser usado só em casa, tá ok? Concentração do EPS White, é a pergunta aí da nossa amiga Anuska. 1%, Anuska. Geralmente ele trabalha nessa concentração de 1%. Ele tem uma efetividade clínica muito boa, então não precisa de uma concentração tão elevada. Então já falamos de agentes esfoliantes, né, com caráter de hidratação. Já falamos de 2 agentes despigmentantes, né? Não devemos confundir uma coisa com outra. E agora eu vou falar para um ativo que eu já trabalho há algum tempo, que eu considero fantástico. É um ativo que tem selo EcoCert, né? É um ativo que tem uma efetividade clínica muito boa e risco muito baixo de reações adversas, que é o Cerasomosides. Ele é obtido de uma região específica da França, lá na região do Champagne, e ele é obtido a partir de um trigo oriundo lá dessa região, específico lá francês. Então você pode ter ideia de que esse produto é um produto extremamente selecionado e tem os principais selos aí de produto verde a nível europeu, certo? Então o Cerasomosides ele vai proporcionar a regeneração celular, ele vai compactar a camada córnea, melhorando o aspecto clínico da pele desse meu paciente com rosácea. Então é uma boa orientação vocês utilizarem aí o Cerasomosides, né, nas suas formulações para auxiliar o seu paciente. Inclusive, ele é utilizado para dermatite atópica e também paciente pós-laser, ok? Pacientes pós-laser. Então, quem não utiliza ainda o Cerasomosides, é uma boa orientação, ele vai aí numa concentração numa média entre 2% a 3%, com muita efetividade clínica. Inclusive, você poderia utilizar para home care, ele associado, se sua paciente tiver melasma também, ele associado ao Algo White ou EPS White também nessa formulação, tá bom? Então, Cerasomosides, a live ficará salva, é a pergunta aí da Larissa Ribeiro. Laser para depilação, isso ele funciona como um pós para evitar irritações, futuras irritações, tá bom? Então, além do Cerasomosides, que é um ativo super interessante, pode ser usado em várias formulações, não somente para a rosácea, temos a nossa velha conhecida aveia coloidal. Eu trabalho com aveia há algum tempo, eu acho que mais de 5 anos, desde que ela foi lançada. Eu ainda trabalhava em Natal, na manipulação, quando eu introduzi lá a aveia coloidal. É um produto fantástico, também com selo EcoCert. Ele pode vir em cremes, em loções, em géis, e também, inclusive, você pode, pessoal, solicitar a aveia coloidal em sachê, tá bom? Geralmente o envelope é de 10 gramas para 1 litro de água.
Então é um produto super interessante, tá? Apresenta uma atividade extremamente hidratante, verdade, Lúcio, muito bom a aveia coloidal. É calmante, anti-irritante, então ele é muito específico para o quadro da rosácea. Ele vai ajudar consideravelmente o nosso paciente. Vai melhorar o aspecto do pH cutâneo, né? Tentando evitar que eu tenha desequilíbrio do pH cutâneo. O que mais? Organiza os aminoácidos aí presentes nas nossas estruturas cutâneas. Então é um produto muito interessante. Eu geralmente trabalho com ele aí numa concentração média em torno de 3 a 4%, mas sabe-se que a concentração dele vai até 10%. Agora tem que ver o custo-benefício também, né? Porque eu não vou usar só ele, eu vou usar uma pena. Começamos aqui, já fazem 30 minutos, Fran. Não vou usar só a aveia coloidal, né? A ideia é que eu associe a aveia coloidal, por exemplo, com cerasomosídeos e outros ativos que eu vou falar aqui, tá bom? Então é um ativo super interessante, já é bem consagrado, é um produto que vai promover uma hidratação intensa na pele do seu paciente e ele pode ser usado para home care com muita efetividade clínica, geralmente em formas farmacêuticas como gel creme, né, para agredir assim, uma menor probabilidade de irritar a pele desse paciente, tá certo? Além disso, eu também gosto muito, selecionei um outro ativo chamado Efaderma, não sei se vocês já conhecem o Efaderma, tá? Na verdade, a ideia dele, ele é riquíssimo em ácidos graxos, então a ideia dele, a recomendação de usar ácido azelaico em rosácea, não, é correto, o ácido azelaico também é utilizado para rosácea. Agora, acá em Brasil, ácido azelaico não é um cosmético, é uma substância de medicina, ok? Por isso. Então, vamos falar aí do Efaderma, é um produto rico em ácidos graxos, né? Ele, na verdade, a ideia é evitar a perda transepidermal de água, evitar que a água saia da pele do meu paciente. Então, ele vai promover uma hidratação, evitando a saída de água, né? Ele tem esse caráter de anti-irritante, né? Como eu falei, esse termo anti-inflamatório é um estranho, mas ele vai reduzir as prostaglandinas 3, tem esse caráter, porque ele é riquíssimo em ácido linolênico. Tá bom? É uma característica cosmética aí do Efaderma. E a concentração usual dele chega até uma média aí de 3%. Tá bom? É uma média aí de 3%. Ok? Gluconolactona para peelings 20%. Pode sim. Já já a gente começa a abrir para perguntas e aí vamos discutir. Tá bom? Vamos conversar um pouquinho mais. Então, Efaderma também é uma boa pedida. Então, a ideia, gente, é que eu tenha agentes específicos para tratamento em cabine. Aí a sugestão que eu dei para vocês é a gluconolactona, que pode estar associada a outros ativos ou não, vai depender do quadro clínico do seu paciente. E essa velha formulação home care, e aí na formulação home care você pode utilizar alguns ativos como venho selecionando aqui, Efaderma, cerasomosídeos, aveia coloidal. E um outro também que eu gosto muito, já bem popular aí na estética, é o Vegelip, né? Não sei se vocês já trabalham, também rico nos ômegas, né? Os potentes ômegas têm caráter inflamatório e de hidratação, ômega 3, que é um potente anti-inflamatório, o ômega 6 e também o ômega 9, né? Tudo isso está inserido aí na molécula do Vegelip. Ele vem numa concentração aí também de 0,5 a 3%, tá certo? Eu gosto muito de trabalhar, inclusive, até como pós-peeling, é um produto fantástico. Nenhum nutricosmético específico. A ideia, pensando na rosácea, seria um produto, por exemplo, os fotoprotetores orais, os antioxidantes, que eles encaixariam perfeitamente aí no quadro da rosácea, essa rosácea mais subtipo 1 até subtipo 2. Tá? Inclusive até o próprio zinco, que tem caráter inflamatório, né? Que ele diminui o processo de inflamação e ainda proporciona a inibição da lipase aí de 10 a 20 miligramas. Seria a ideia do nosso tratamento, ok? Então os nutricosméticos aí eu sempre falo muito o quê? Do Antiox, agora também o Red Orange, que eu gosto muito de trabalhar, aí em concentração respectiva 180 e 100 miligramas, ok?
Então, além do VGLIP, para finalizar, um outro ativo aí super interessante que vocês podem associar é o Moduchine. O Moduchine, inclusive, já está presente em algumas linhas cosméticas, em decorrência da sua efetividade clínica. Ele é considerado um esteroide free, né? A ideia de usar corticoides, tudo isso aí a gente sabe que é totalmente contraindicado, porque eles são considerados medicamentos. Os corticoides não são cosméticos ou cosmecêuticos, né? Então a ideia do Moduchine é reduzir a expressão da interleucina número 8, tá? A nível de queratinócitos. Essa é a ideia aí do Moduchine e, claro, reduzindo consequentemente os processos inflamatórios da pele do nosso paciente, certo? Ele também normaliza a proliferação dos queratinócitos, então, assim como cerasomosídeos, vai compactar a capa córnea da nossa pele, restaurando essa barreira. Até porque uma barreira mais restaurada, eu vou ter uma menor probabilidade de desenvolver perda transepidermal. Então, vai reduzir o TUEL, a perda transepidermal de água, tá bom? E o Moduchine, ele pode vir em concentrações aí entre 0,5% a 1%. Essa é a ideia de concentração. Então, poderíamos fazer um produto home care associando o Moduchine, por exemplo, 1%, seria super interessante. Poderíamos utilizar aí o VGLIP, uma concentração de 2%, e também a aveia coloidal, numa concentração entre 3% a 4%, num veículo de gel creme, pessoal. Eu acho que surtiria um efeito incrível. E fazer peelings em cabine com a nossa velha conhecida gluconolactona. Sempre eu falo isso, a gluco, ela não é tão nova assim. Ela agora está na moda desde o ano passado para cá, mas ela já existe já há um certo tempo. Eu já trabalhei há anos nela na manipulação, quando eu era ainda farmacêutico magistral, tá? Ainda trabalhava na manipulação propriamente dita. Ok? Temos aí 35 minutos de live, então vamos abrir aí para as perguntas, certo? Lembrar que esse tema, ele está inserido no meu Cosmetologia 360, então quem busca um maior aperfeiçoamento na área do cosmético deve fazer esse curso. É um curso super interessante, são 7 módulos, e uma coisa assim bacana da gente ver é que a gente faz mentoria, eu faço mentoria, inclusive tivemos a nossa primeira mentoria agora na segunda-feira, que foi maravilhosa. Tivemos um bate-papo incrível com nossos alunos, desenvolvemos formulações, protocolos, foi realmente muito legal. Isso mesmo, o curso online lá na minha bio, ok? O probiótico, sim, poderíamos utilizar probióticos tópicos, né? Para tentar restaurar essa função de barreira, ou inclusive, por exemplo, o próprio cerasomosídeos, que foi uma sugestão. É porque realmente são tantas substâncias que a gente tem que filtrar um pouco, né? Porque não tem como a gente ter domínio em todas elas, né? São muitas possibilidades, muitas linhas, tem a parte magistral também, mas pode ser utilizado sem problema nenhum, até porque eles tentam preservar a barreira cutânea, tá ok? Então, a ideia agora são as perguntas. Vamos ver. O que é que vocês têm dúvidas aí? Espero que vocês tenham gostado. O peeling de gluco pode associar quais outros ativos? Jamile, a ideia é associar a gluconolactona ou a agentes despigmentantes, ou, por que não, um cerasomosídeos, um reconstituinte de barreira, algo que tente dar uma uniformizada nessa pele. Então, essa seria a ideia aí, a associação da gluconolactona. Lembrar que a concentração dela para uso home care, ela é menor, em produtos cabine, 2%, 3%, aí varia um pouco, 5%, mas para peelings químicos em consultório, ela chega até uma concentração de 20%, ok? Ok, Jamile? Mais alguma outra pergunta, gente? Mais dúvidas aí? Vamos curtir aí nossa live, né? Vamos lá, é hora aí com vocês. Tinham várias perguntas durante a nossa aula. Oi, prof, já usou o Fisavir, o corticoide light, estou gostando de trabalhar. Interessante, super bacana, ainda não faz parte da minha rotina. Exemplo de protetor para pacientes com rosácea, apenas físico, com pigmento. A ideia é que seja ele de caráter mais físico, inorgânico. E aí óxido de zinco e dióxido de titânio são as substâncias mais usuais.
E a questão da cor em si, eu acredito que não vai trazer nenhum prejuízo não. Inclusive até vai proteger contra a luz azul. Aí deixa eu ver outra pergunta aqui. Na pele oleosa, com acne, mais rosácea, os ativos hidratantes podem aumentar a oleosidade? Olha, de modo algum. A ideia é hidratar o interior, né, a parte interna da pele, não é externa. Isso aí eu acho que é uma lenda, um mito, não vejo dessa maneira. Vai tentar fazer uma revitalização sem desenvolver esse caráter mais oleoso. Romina, sempre genial las apresentações, muitas graças, minha amiga Romina de Argentina, graças. Jamile, obrigado professor, excelente esclarecimento, muito obrigado. Na verdade é um pouquinho diferente, mas o que a gente falou aqui, Romina, é um pouquinho diferente, não é igual, só que os produtos têm também efetividade para essa disfunção. Temos outras perguntas? Vamos lá, pessoal, alguma dúvida? O que mais? Lembrar da aveia coloidal que eu falei para vocês, que pode inclusive ser usado no banho. De repente você pode orientar seu paciente a comprar um sachê, ele dilui em água, né, em 1 litro de água, e pode lavar esse rosto, promovendo uma hidratação super suave, né, e revitalizando essa pele, sem deixar o caráter oleoso, tá bom? Que não é a ideia do nosso tratamento, tá bom? Vamos lá, seguindo aí as perguntas, as dúvidas. Alguém já está trabalhando com algum paciente que apresenta alguma características dessas que falamos aí? Sugestão de algo prático e simples para um adolescente utilizar. Algo prático e simples assim do dia a dia? Boa pergunta. Vamos lá. Primeiro, evitar produtos que piorem aí o quadro da rosácea. Aí entre os ácido retinóico, que adolescente usa muito, Anuska. Usar um bom filtro solar e algo de hidratação, até mesmo aí um depantenol, algo menos um ácido hialurônico, já dá uma melhorada aí no aspecto, tá certo? E com certeza vai melhorar o aspecto dessa rosácea pustulosa, sim. Evitar coisas extremamente oleosas, muitas vezes as pessoas confundem, né? Hidratação não quer dizer oleosidade. Dica de produto para limpeza de pele, a gente pode utilizar, como eu falei, o ácido lactobiônico, 2 a 3%, tentar usar espumas que sejam menos concentradas de tensoativos, água micelar, mas que não tenha um caráter aí com sódio, tá bom? Essa é a ideia. Pode usar zinco também, viu, Anuska? O zinco também é um potente anti-inflamatório, aí o PCA zinco, nesse caráter de acne mais pustulosa. Nessa rosácea com caráter de acne. Mais um outro questionamento. Bom, é isso. O universo é muito grande, né? A cosmetologia, ela apresenta... Boa noite. Eu uso óleo de coco como demaquilante. Pode ser uma alternativa, né? O óleo de coco ele vai atuar como zinco oral, de 10 a 20 miligramas. O óleo de coco ele atua por oclusão, né? A ideia dele é oclusão, evita a saída de água. Mas observar cada caso, né? Existem produtos que são menos oleosos, vamos dizer assim, e que não deixam esse filme lipídico na pele. Gluconolactona para o peeling cabine, 20% é a ideia de concentração para ele. Ele também vai melhorar esse aspecto da rosácea, inclusive, né, assim, parecendo o caráter de acne, vai melhorar consideravelmente, tá bom? Sempre 20%, essa é a ideia de concentração.